Inovação, inteligência artificial e produtividade. Este é o principal assunto do nosso programa de hoje. Eu sou Orestes de Andrade Júnior e o Poder RS está no ar. O Poder RS tem o apoio de BRDE, Crédito para Inovar e Desenvolver, o BRS em defesa da advocacia e da cidadania. Quinta do Morgado, suco de uva pura, Quinta do Morgado. Pensou em inovação? Vem para Ubra, o vestibular 2025 tá on. Armazém Bom Gado, descubra o verdadeiro sabor da qualidade. E Vinhos do Mundo, que tem mais de 1000 rótulos em espumantes e vinhos para a sua adega. O Poder RS também tem um apoio especial de Grupo PES, que está lançando o Marco Life Complex, um novo tempo no litoral norte, em Capão da Canoa. Vamos começar o Poder RS de hoje rodando aqui uma mensagem do nosso Banco Regional de Desenvolvimento Econômico, o BRDE. Pode rodar. É bom saber que nos momentos que mais precisamos, temos o parceiro certo. Ou mais de um parceiro, né, filhão? BRDE, o banco que está sempre um passo à frente, é o mesmo que está sempre ao seu lado. Meu convidado de hoje geralmente aparece no Poder RS aqui às segundas-feiras, tá? É o Rafael Weiberg, que agora está sentado no nosso novo cenário aqui do programa. Bem-vindo agora, pessoalmente, ao Poder RS, Rafa. Obrigado pelo convite, obrigado pela confiança no trabalho. Fico feliz de agora estarmos presencialmente, né? Normalmente a gente se fala virtualmente às segundas-feiras. E estou muito feliz de estar aqui e parabéns pelo espaço, está lindo mesmo, transformador e inspirador. Ah, que bom, essas duas palavras são importantes, né? Transformação, mas mais do que isso, inspiração. Rafa, tu tá rodando o Brasil aí, né? A gente conversa muito pelo WhatsApp aqui toda semana. Quando tu manda um comentário, tu entende muito de TV, viu? Acho que eu nunca te falei isso, mas tu faz comentários de 1 minuto. É o tempo, né, que a nossa audiência quer receber. E eu sempre digo que na comunicação, tu não pode jogar 3, 5 bolinhas pro outro, né? Porque as pessoas não conseguem pegar. Então, assim, tu pega o quê? Se eu te jogar uma bola de tênis, tu vai pegar, ela vai ter mais facilidade. Se eu te jogar 2, já tem mais dificuldade. 3, 4 ou 5, pior ainda. Na comunicação é a mesma coisa. Simples e direto. Escolhe um tema, um assunto e fala sobre ele. E tu toda segunda-feira aqui, né, fala sobre um assunto importante para os negócios e para a nossa vida, né, de uma forma muito direta, simples e inspiradora. Eu te chamei aqui porque tu está trabalhando muito com inteligência artificial, a gente vai falar bastante sobre isso. Mas tu acabou de voltar uma viagem ao Acre, né, a esse outro país, que é o norte do Brasil, e o Acre mais ainda, né, foi inclusive já alvo de disputas, né, chegou a não ser mais do Brasil. O que tu encontrou no Acre? Muito bom, Orestes. Falando um pouco sobre a comunicação, obrigado pelo elogio. Eu acredito assim, e aí já entrando um pouquinho na produtividade, né? Missão dada é missão cumprida. Eu sou muito responsável com os desafios que eu recebo e me esforço para entregar aquilo que me pedem. E isso tem a ver com produtividade, porque para a gente ser produtivo a gente tem que ter foco, e para ter foco a gente tem que saber o que a gente está fazendo naquele momento. Então, muito obrigado pelo elogio, mas é muito trabalho e exercício. Tu sofre para fazer esse 1 minuto? Porque assim, as pessoas acham que quando a gente faz um comentário, né, na rádio, na TV, de 1 minuto, 1 minuto e meio, a gente levou só esse tempo, né, para fazer, para produzir ele. Não, né? Eu tenho comentário diário no Jornal da Mix. Eu, em geral, escrevo ele para organizar as minhas ideias, né? Quando eu não escrevo, falo de improviso, eu fico uma meia hora pensando no que eu vou dizer, fazendo um roteiro mental do que eu vou fazer. E quando eu escrevo, também demoro 15, 20, às vezes 30 minutos para escrever um comentário que tem 2 minutos. Então, assim, para quem recebe um comentário de 1 minuto, quanto tempo tu leva, em geral, para fazer ele? Hoje eu levo em torno de 2 minutos. Tá. Mas porque foi rápido, muito boa a tua pergunta sobre sofrer para fazer um comentário, porque ela tá ligada com produtividade. Sim. Sabia? Porque se tu parar para pensar,
tudo que a gente faz pela primeira vez, ou as primeiras vezes, a gente vai sofrer. Então, talvez o meu primeiro comentário eu gaguejava, eu tinha que repetir, eu me perdia no tema ou no assunto que eu ia falar. Como tudo na vida, quanto mais a gente pratica, melhor fica. É por isso que o meu cinegrafista, que eu estava te contando antes, tá? Eu nunca falei isso no ar, mas é por isso que ele tem 7 filhos com 6 mulheres. Porque é a prática que leva à perfeição. Né? Então ele fez o primeiro, foi fazendo o segundo, foi trocando de parceria, né? E aí acabou tendo 7 filhos com 6 mulheres. Produtividade, é isso? É produtividade, porque pensa assim, ó, o primeiro, eu tenho certeza que teve muito mais trabalho e sofrimento do que educar o último, porque já passou por 6 para chegar no 7º. Então, depois do 4º ele agora vai sozinho. Já vai natural. O que acontece, né, Orestes? Eu sempre dou esse exemplo. A minha avó fazia uma ambrosia show de bola, minha falecida avó. Era muito boa. Assim, ó, sem brincadeira, eu acho que eu nunca comi uma ambrosia que nem a da minha avó. Olha só. E eu pensava, cara, minha avó cozinha muito. Que talento que essa mulher tem. Depois de mais velho, eu cheguei à conclusão que ela não tinha talento. Ela fazia ambrosia desde os 15 anos de idade. Ela passou 70 anos fazendo ambrosia. Então é óbvio que a ambrosia vai ser boa. A mesma coisa vale para um comentário. A mesma coisa vale para usar a inteligência artificial, para aprender uma nova habilidade. Tudo aquilo que eu me esforçar para aprender e eu tiver disposição de passar pelo sofrimento do aprendizado, eu vou colher fruto ali na frente. Com certeza. Voltando ao Acre. Não vamos para o Acre ainda. Não, ainda porque eu acho que tem uma coisa aqui. importante, né, Rafa, que tu usa muito nas tuas consultorias, nas palestras que tu dá, que é essa organização do tempo, né? Muita gente está, o Rafael, teu comentarista lá toda segunda-feira, mas ele viaja o Brasil inteiro, ele é consultor de empresas, né, ele dá consultoria, trata de marketing com várias empresas. Como é que ele arruma tempo para isso? E aí nas tuas consultorias, né, tu ajuda todos nós, quem já fez os teus cursos, eu fui um deles, a organizar a tua vida diária. Dá uma palhinha, né, aqui para os nossos telespectadores de como fazer isso, né, de como fazer muita coisa ao longo do dia a partir de uma organização mental que começa na noite anterior, de limpar a mente, já programar outro dia e de fazer aquele checklist matinal. Muito excelente, porque ontem mesmo estava com um empresário ontem, a gente combinou de se encontrar num café num posto de gasolina, que era meio do caminho para os dois, ele é da Grande Porto Alegre, eu estava no centro, a gente combinou um meio caminho ali para se encontrar. E ele me fez essa pergunta, pô, Rafa, tu estava no Acre, aí tu voltou, aí eu fiquei lembrando, né, eu faço a gestão da clínica de harmonização facial da minha esposa, eu sou sócio, fundador do Founders Club, onde eu tenho uma participação ativa, tenho os meus clientes, tenho meu filho, tenho minha casa, tenho meu lazer, tenho meus hobbies. E ele perguntou como é que tu organiza tudo isso. E por incrível que pareça, Orestes, não é uma questão de gestão do tempo. Porque o tempo a gente não gerencia. O que a gente gerencia são as nossas prioridades. E para eu gerenciar minhas prioridades, eu tenho que ter clareza do que eu quero fazer naquele dia. Eu não posso passar o dia no piloto automático. Tem um cara que eu gosto muito, fiz curso dele também sobre inovação e criatividade, Murilo Gun, né, conhecido nacionalmente, e ele tem uma frase que eu gosto muito, que ele diz assim, ó, quem mata o tempo não é assassino, quem mata o tempo é suicida. Porque matar o tempo, tu tá matando o teu tempo de realizar algo. Então, Rafa, tu tem muito tempo, mas soma aí, 10 minutos de manhã no Instagram, 15 minutos de tarde no Instagram, já são 25 minutos num dia. Bota isso ao longo de 7 dias na semana. Olha quanto tempo, passou mais de 2 horas no Instagram. 2 horas e meia, se tu ficar 25 minutos todo dia no Instagram. Rafa, tu não mexe no Instagram? Óbvio que eu mexo. É óbvio que eu tenho. Só que eu organizo meu dia com base nas entregas que eu tenho naquele dia, ou seja, quais são os compromissos que eu tenho. O que é um compromisso? É algo que vai para a agenda. Então a gente marcou aqui, se eu faltar, ia dar problema. E eu também coloco na agenda, que eu acho que é onde a maior parte das pessoas se perde, são as tarefas. Porque tarefa não é um compromisso na agenda. E a tarefa não tem um prazo para acontecer e ela só depende de ti. Então, exemplo de tarefa, responder um e-mail, mandar uma proposta, fazer as compras do supermercado, marcar o pediatra do filho, tudo isso são tarefas. Isso tem que também estar organizado no dia, senão a gente não realiza. Então, o meu dia é dividido entre vários compromissos que eu tenho e várias tarefas. Chegou no final do dia, tudo aquilo que eu entreguei, eu tiro da frente. Tudo aquilo que chegou novo, porque todo dia chega coisa nova, hoje mesmo chegaram 3 tarefas de manhã.
3 mentorias, 3 clientes novos, que eu tenho que gerar relatórios, chegar hoje de manhã, a minha cabeça já está preparada para anotar aquilo e dizer, putz, espera aí, eu tenho que entregar o relatório sobre essa mentoria aqui. Já botei na agenda, já botei no aplicativo que eu uso também para bloco de notas e eu sei que amanhã eu tenho que fazer essa tarefa. Então eu organizo isso sempre num dia anterior. O que acontece com a maior parte das pessoas? Elas vivem na reatividade. Acontece algo, eu reajo. Então, estourou o prazo. Eu me lembro muito da minha época de TCC na faculdade. A gente deixa para fazer o TCC quando o prazo começa a chegar na entrega. E eu fui assim também. Então, o que acontece? Eu saio de uma posição de reatividade, onde eu espero as coisas chegar para eu resolver, e eu passo a ter uma posição de proatividade, de olhar o que eu tenho que entregar. E aí tem uma habilidade, que caberia até um outro encontro só para falar dela, que é a habilidade de desenvolver a conversação através do não. A gente tem que aprender a dizer não. É o poder de dizer não. O poder de dizer não. Que muita gente acha que é simples. Diz assim, Rafa, é muito simples tu chegar e dizer não. Eu já disse não, Orestes, para CEO de empresa. Eu já disse não para cliente. Eu brinco, agora eu vou contar na TV, tô ferrado. Eu já disse não para minha esposa. Olha só. Ó, larguei no programa aqui para todo mundo ouvir. É o que eu tô pensando? Não é o que tu tá pensando. Tu não sabe o que eu tô pensando? Acho que se for eu... Mas o que acontece? O dizer o não é chegar e de uma forma rude, áspera e seca dizer não. É saber negociar o não. É dizer, agora eu não posso, é saber hoje dizer eu não agora, posso, este não é o melhor momento. Né? Se tu parar para pensar... E acho que é uma atitude de transparência com o outro, né? Porque o mais fácil é aceitar. Depois eu vejo isso. Né? E a pior coisa que a gente pode fazer com a gente e com o outro. A gente tem que cuidar para que o não para o outro, o sim do outro seja talvez o não para nós mesmos. Isso. Eu fiz isso muito tempo quando eu estava na empresa da minha família, lá na Rainha das Noivas. Por que eu fiz isso por muito tempo? Porque a minha visão sempre foi a seguinte, eu sou um dos... é da minha família, eu sou um dos donos do negócio. Na época eu era um dos diretores, mas eu me sentia como dono, porque foi fundado pelo meu avô. Então o que acontece, né, Orestes? Dentro da Rainha das Noivas eu tinha lá 400 colaboradores, eu tinha a visão que, poxa, peraí, esse pessoal tudo depende da empresa, então tira o prato de comida daqui de dentro, eu tenho que ter uma política de porta aberta e atender todo mundo. Foi a pior coisa que eu fiz. Porque como eu não sabia dizer não, eu assumia o compromisso, a urgência do outro, eu trazia para mim, eu sofria e eu não conseguia realizar o que eu precisava. E nem atender os outros. E nem atender os outros, porque o que acontece? Quando eu mudei isso, melhorou da água para o vinho a minha liderança também. Porque o segredo do líder não é dar resposta, o segredo do líder é fazer o outro pensar, é fazer boas perguntas. Então, quando eu comecei a dizer não para as pessoas que eu trabalhava, eu comecei a trabalhar de porta fechada, eu estava, na realidade, querendo empoderar as pessoas para que elas tomassem as decisões. Porque até aquele momento, todo mundo vinha até mim, ou até a diretoria, para pedir como dar o próximo passo. E, na realidade, eu não estava formando nenhuma liderança, eu estava simplesmente orientando o que tinha que fazer. Claro. E é mais fácil para o outro não decidir, deixar que o outro faça. Exatamente. Voltando à questão dos 7 filhos. Né? Que é mais fácil? Eu deixar meu filho se servir sozinho, sujar, fazer uma bagunça, mas ele vai aprender. Só que eu vou ter que limpar, eu vou ter que cuidar, se quebrar o copo eu que vou ter que juntar. Ou é mais fácil eu ir lá e eu servir para ele não fazer nenhuma sujeira? E dar comida na boca. E dar comida na boca. Essa é a grande questão. Se eu fizer por outro, eu não tô ensinando, eu não estou formando nada no outro. Isso é muito interessante, que é uma cultura muito europeia, né? Uma vez eu fiquei muito impressionado, que eu estava naqueles navios quebra-gelo indo da Finlândia da Noruega para a Finlândia. E aí, logo que a gente entra nesses navios às 6 horas da tarde, passa a noite viajando, né? 6 horas da manhã está num outro país. E eu vi um alemão, né? Uma família alemã, então tinha o pai e a mãe, eles tinham um filho que mal conseguia ficar sentado na cadeirinha. Tá? Não tinha 1 ano de idade, não caminhava, e o gurizinho estava com uma colher, o prato de comida na frente dele e tentando comer. E assim, derrubou tudo, fez uma bagunça, mas comeu. E o pai olhando e deixando, o pai e a mãe deixando ele se virar.
errava a boca e tal. Eu disse, poxa, olha só, é assim que se forma, né? Grandes caráteres e cidadão preparado para enfrentar o mundo. Tinha menos de 1 ano, Rafa. Olha. Os pais não estavam dando comida na boca dele. E aí traz Aqui no isso para Brasil dentro não das acontece isso. Mas traz para dentro das empresas. O meu filho vai fazer 9 daqui a pouco. O Miguel, até hoje, quando ele acaba de comer na mesa, às vezes eu tenho que lembrar ele. Ele levanta, quer ver TV, quer ver desenho, e eu olho para ele e digo assim, o prato, Miguel. Aí ele olha para mim e ele já sabe o que eu vou dizer. Eu digo assim, alto, e ele diz, responsabilidade, né, pai? Porque é autorresponsabilidade. O que acontece se eu tirar o prato dele? Tá, vou resolver muito rápido. Mas daqui a pouco eu tô com um adolescente de 16 anos em casa que não sabe tirar o prato da mesa para lavar o prato. Que não guarda suas coisas, que fica esperando alguém fazer. Então isso tá ligado a saber dizer não, a saber dar limite, né? Uma coisa é atender desejos e outra coisa é atender necessidades. Eu, na visão de líder, eu não tenho que atender desejo das pessoas, eu tenho que atender as necessidades. Se meu filho está doente, ele pode ter o desejo de comer um sorvete. É desejo, mas o que ele precisa? Necessidade, o remédio. Então eu vejo que é muito esse papel e isso está intimamente ligado com a produtividade. Isso é muito importante, fazer a sua agenda, né? Então isso eu aprendi muito no setor público. O setor público a gente é demandado e aí como servidor público tu acha que tem que atender a todos, todo mundo. Quando tu faz isso, tu não trabalha, tu não faz nada. Então eu sou muito também de organizar minha agenda no dia anterior e na outra. É a minha agenda que eu vou impor ao que eu tenho que fazer, né? E eu deixo lá um espaço, né, no dia de meia hora, bom, o que eu tenho de novas demandas, daquelas eu vou escolher quais que eu vou dar andamento, conforme os meus compromissos com o todo, né? É isso que eu faço. É fácil de falar, mas é difícil de fazer, mas é importante que todo mundo saiba que tem que fazer isso. Eu acho que é importante, Orestes, também comentar com o pessoal, é o seguinte, quem escuta eu falando, e isso eu sempre digo nos treinamentos, pensa, o Rafa tem a vida organizada, né, o guru da produtividade, que nada. Tem dia que nada dá certo. Claro. Quinta passada, indo pro Acre, por causa de 20 minutos de um atraso aqui em Porto Alegre, eu perdi o voo em Brasília, fiquei 14 horas no aeroporto. A questão aí... Desmontou a agenda. Desmontou a agenda. E aí vem a outra questão, que aí eu procuro trazer muito nos comentários de segunda, que é o seguinte, não é o que acontece comigo. É o que eu faço com o que acontece comigo. Claro. Então eu olhei, eu resolvi o problema do voo. 14 horas, o que eu vou fazer agora? Primeiro, vou procurar um lugar para sentar. Ainda bem que eu tinha acesso à sala VIP lá por causa de um cartão de crédito. Primeira coisa que eu fiz, fui lá, me estabeleci. Liguei meu computador, liguei meu WhatsApp, abri minha agenda. Agora eu vou trabalhar. O que eu posso fazer daqui do aeroporto que está no meu controle que eu posso realizar? E aí, aquelas 14 horas... poderiam ter sido perdidas se eu ficasse lá de perna para cima, vendo Netflix, lamentando. Ou lamentando, né? se Lamentando. Coisa que não funciona, né? Que não adianta nada. Então, um pouco aquilo da nossa atitude diante das dificuldades. Aconteceu isso, não tenho controle. Já me adapto e passo a fazer algo produtivo, né, para a minha vida. E não fico, né, jogando a culpa nos outros, enfim. E mais, isso às vezes aconteceu muito comigo, de perder voo por alguma circunstância. E aí dentro daquele voo, com essa atitude positiva, não, a coisa não vai dar errado, a coisa vai dar certo, né? Eu chego ao exagero e pensei, bom, se eu não peguei esse avião, porque ele pode cair, entendeu? Não era para eu pegar. Agora, num outro voo, encontrar alguém e fazer um network importante. Né? Alguém que eu precisava encontrar, que eu queria encontrar muito, daqui a pouco senta do teu lado, senta numa fila parecida e aí tu estabelece uma conexão. Isso aconteceu comigo umas 3 ou 4 vezes, viu? Em perdas de voo. Isso tu fica se lamentando, nem olha o que está do lado, já fica irritado, né, com a companhia aérea e tal, tu não fica nem aberto a novas possibilidades. Vamos para o Acre, pegamos o avião, então chegou depois desse atraso todo, chegou no Acre, o que tu viu lá e que interessa para nós? Legal, Orestes. Sabe quando eu comecei a trabalhar com treinamento e consultoria, eu tinha um desejo, eu comecei presencial em Porto Alegre, veio a pandemia, comecei a atender o Brasil inteiro no online, naqueles períodos da pandemia, acabou a pandemia, eu criei uma meta para mim, eu botei assim, cara, eu quero viajar o Brasil inteiro fazendo isso. Sou apaixonado pelo que eu faço, sou apaixonado por ver empresários e negócios terem resultado e baterem meta, porque a gente se sente parte daquela construção. E eu sou apaixonado pelo Brasil, eu sou apaixonado por conhecer... Na realidade, eu sou um cara curioso, eu sou um explorador. E eu sempre tive vontade de viajar ao Brasil. Quando veio a oportunidade, comecei a viajar, comecei a conhecer lugares de 3 anos para cá que eu nunca tinha imaginado conhecer, como Goiânia, Campo Grande, Espírito Santo, Natal eu já tinha ido, mas voltei lá novamente, Ceará, eu tenho muito cliente em Fortaleza, bem bacana.
E veio o convite, através do Sebrae, para o Startup Day, que é um evento que acontece no Brasil inteiro para empreendedores, para eu ir ser o principal painelista do Startup Day Rio Branco, no Acre, para falar sobre inteligência artificial e produtividade. Não sou de recusar desafio e não sou de perder oportunidade, aceitei e fui porque eu tinha um desejo interno de conhecer o Acre, porque a gente sempre teve aquela máxima, né? Ah, será que o Acre existe? Como é que é, né? Ah, o Acre não existe. A gente sempre teve aquela piadinha interna. É tudo floresta amazônica. Dentro do Brasil. E eu, sempre muito curioso para conhecer o Acre, aproveitei a oportunidade. Chegando lá, o que eu encontrei? Encontrei um povo extremamente acolhedor e carinhoso. O pessoal lá é muito acolhedor. Assim, ó, é extremamente acolhedor. Segundo, um povo que está, por palavras de um dos empresários de uma startup que estava no evento. Ele falou assim, nós estamos sentados num dos maiores tesouros da humanidade. Porque é de uma riqueza cultural e natural enorme. Lá é uma das maiores reservas naturais de uma espécie de bambu. Eu não sabia, mas bambu, ela é uma gramínea. Ou seja, se tu desmatar, tu não desmata o bambu. Porque ele é da espécie da grama, tu cortou, ele nasce de novo. Já tem startup estudando como transformar esse tipo de bambu em carvão. Um carvão que polui menos, que gera menos emissão de CO2 e que tem um poder de combustão tão bom, tão grande quanto o carvão natural. Olha só. Então, só em bambu a gente tem uma possibilidade de uma energia natural. A gente tem várias iniciativas lá de biocombustível, muito forte, e produtos naturais, que nem eu não conhecia o óleo da copaíba, é uma árvore natural de lá. Eu conheci o sangue do dragão, de uma startup lá, de uma árvore chamada dragoneira. O que é o sangue do dragão? Então, ele é a seiva dessa árvore, ele é um extrato dessa árvore, né? Eu não sou da área, então tenho que cuidar para não falar bobagem. Mas ele tem esse nome porque ele tem uma cor vermelho escuro, parece mertiolate. Só que ele é um mertiolate natural. Os povos de lá, os estudos que estão acontecendo na Universidade Federal do Acre, estão mostrando que esse sangue do dragão, esse produto, ele ajuda a cicatrizar, inclusive, feridas de diabéticos. Nossa. Então, para ter uma ideia do potencial, sem contar que serve para estimulante de colágeno natural ou de anti-inflamatório. E são produtos extraídos da natureza, que tem lá e que tem essas iniciativas dentro da Universidade Federal lá, de pesquisa, porque todos esses produtos demandam um volume de pesquisa, um investimento em pesquisa muito alto. E sem contar o desejo o patrimônio histórico que a gente tem no Acre. Eu sabia que o Acre tem a questão da fronteira, né? A gente tem fronteira lá com o Peru e com a Bolívia, então tu tem uma riqueza cultural muito grande. Eu não sabia, mas o Acre é um dos lugares no Brasil onde mais se encontrou restos de dinossauros. Olha só. O Acre, ele não tem contato com o oceano, mas dentro se encontra no solo do Acre areia branca. Por quê? Porque lá na época da Pangeia, da separação dos continentes, ali juntava com o mar. Então é de uma riqueza, de novo, cultural, histórica e do ecossistema de inovação enorme. E eu vou dizer, inovação no Acre, a gente ainda está na ponta do iceberg. Tem muita inovação ainda para acontecer no Acre. Apesar disso, já tem mais de 140 startups dentro do Acre, com algumas iniciativas aí na parte principalmente de biocombustível ou na parte de produtos naturais. A gente falou muito de agenda e eu preciso te liberar em seguida, porque tu tem uma agenda hoje aqui que não pode atrasar. Eu quero usar os últimos 2 minutos aqui, Rafa, para te falar um pouco sobre inteligência artificial. Tem muita gente com medo, né? Com medo de perder o seu emprego, né? De não saber lidar com a inteligência artificial. Eu sou um otimista, eu acho que ela é uma aliada, eu uso todos os dias aqui, né, para fazer as minhas pesquisas de uma forma muito mais rápida, para fazer resumo de texto. Então, assim, eu uso bastante. Eu estou usando estou começando a fazer imagens também na inteligência artificial. Eu queria que tu desse uma palhinha o que tem hoje e o que vem pela frente. Tá. Eu vou começar trazendo 3 crenças para acabar, porque tem muita crença aí, né, com IA. Primeira crença que as pessoas têm é assim, a inteligência artificial vai roubar meu emprego. Ela não vai roubar teu emprego. Quem vai roubar teu emprego vai ser alguém que faz o que tu faz, mas sabe usar a inteligência artificial no dia a dia. Como aliado. Como aliado.
O que está acontecendo é que o mundo, realmente, a gente vai ter um deslocamento de mais de 85 milhões de empregos devido à automação. Isso é um dado do Fórum Econômico Mundial, ou seja, tem coisas que a gente fazia que nós não vamos mais fazer porque a IA vai fazer. Tu não vai perder o emprego, mas tu vai ser deslocado. Eu tenho que fazer outra coisa. Tu vai ter que fazer outra coisa ligado. Então, vou dar um exemplo. Antes a gente tinha alguém que fazia os cortes de melhores momentos da NBA. Hoje tu tem uma inteligência artificial que faz isso. Mas tu vai ter que trabalhar sendo especialista naquela inteligência artificial para curar e ver se esse material está de acordo ou não. Perfeito. Então, analista, né? Quem vai tirar teu emprego não é a IA, vai ser alguém que usa a IA fazendo o que tu faz. Meu cinegrafista aqui, o Darlan, que tem 7 filhos com 6 mulheres, ele corre algum risco com a IA? Ele pode usar a IA para ajudar ele a administrar essa grande família, né? Isso é uma forma de fazer. Agora, tem câmeras já que são remoto, né? Sim. Com inteligência artificial, que não precisa mais. Eu vi um drone Eu só não mando o Darlan embora aqui por surfa. isso, né? Tem 7 filhos, não vou fazer isso com ele. Eu vi um drone hoje que para surfista que tu surfa e ele tem reconhecimento e ele te acompanha na onda. Nossa. E coisa que não tinha antigamente. Então, assim, primeira crença é essa. Segunda crença que as pessoas têm, muito forte. Se eu usar a inteligência artificial, eu vou ficar mais burro. Eu vou parar de usar o cérebro. Bem pelo contrário. Quanto mais tu usar a inteligência artificial, mais tu tem que usar o teu cérebro. Porque tu tem que usar a tua capacidade analítica de analisar se o que a inteligência artificial está te entregando é factível ou não. Então, não existe isso. Eu não uso IA porque eu vou ficar burro. Não, se tu usar IA e não usar o cérebro, ela vai te entregar uma resposta burra. Claro. Exatamente. E a terceira crença que as pessoas têm é que é inacessível. Cara, inacessível há 20 anos atrás era para eu implantar um sistema na minha empresa que custava centenas de milhares de reais. Hoje em dia tem inteligências artificiais gratuitas e muito baratas. Várias e estão aqui no celular. Que tu baixa no celular com o aplicativo. Meu filho de 8 anos fala com inteligência artificial diariamente. Então, a gente tem que quebrar essas crenças. O que está vindo por aí de inteligência artificial, principalmente o que veio da SXSW, o maior evento de inovação que aconteceu há pouco tempo atrás. Primeiro, o uso muito de microreatores, estudo de microreatores para abastecer a inteligência artificial. A gente tem um problema porque a inteligência artificial exige muita capacidade computacional e essa capacidade computacional emite gás carbônico, emite queima na natureza, porque são servidores. Então já estão estudando microreatores para poder suprir esse problema energético que a inteligência artificial tem. Tá. E do ponto de vista de nós, usuários da inteligência artificial, está vindo cada vez mais forte o uso de agentes de inteligência artificial. Eu tenho 15 robôs que eu desenvolvo e eu desenvolvo robôs para os meus clientes. Robô é uma coisa. Eu tenho um robô que faz análise se o teu Instagram está de acordo com o teu nicho e o teu mercado. Isso é um robô. Um agente, ele vai além do robô. Tu diz assim pro agente, eu quero pedir uma pizza às 8h30 da noite na minha casa. É isso que tu vai falar para a inteligência artificial. Ela vai entrar em contato com o site da pizzaria, sem tu fazer nada. Ela vai fazer o pedido. Tu já faz isso pelo celular? Eu ainda não. Mas, assim... É o que está vindo. Assim, ó, tá na porta. Porque já tem algumas iniciativas até no Brasil. Mas imagina, tu falou com o celular e diz, eu quero uma pizza às 8h30 da noite. Ele vai te passar o valor, tu vai dizer, tá, é isso aí. 8h30 da noite, tu vai chegar em casa, vai estar a pizza sendo entregue. O agente... ele interage com outras máquinas. Então, o agente da tua inteligência artificial vai interagir com o site da pizza, vai interagir com o site de pagamento, vai emitir o pagamento do teu cartão para a pizzaria, vai emitir o pedido e fazer a pizza chegar à tua casa. Esse é o futuro que está vindo com os agentes de inteligência artificial. Fala um pouco mais sobre isso, um minuto. Tu tem 14 robôs na tua inteligência artificial. Fala um pouco sobre isso, né? Eu também tenho alguns aqui, eu tenho uns que fazem um texto publicitário, né? A lá o Washington Oliveto. E eu treino esse robô para fazer assim. Eu estou treinando um robô para ser eu, sabia? Então, assim, como eu escrevo os meus textos e faço pesquisa no ChatGPT, estou treinando alguém para usar a linguagem e o jeito de escrever que eu tenho, para não ficar parecido com mais ninguém e cada vez mais comigo mesmo. Então, como é que se faz isso? Eu crio alguns robôs com uma estrutura de prompt, mas basicamente eu trabalho com robôs. Eu tenho um robô para analisar a bio do Instagram ou do LinkedIn. Eu tenho um robô para analisar se as campanhas de Facebook e Instagram Ads estão rodando bem. Eu tenho um robô que me ajuda a estruturar da parte de conteúdo de site. Tenho um robô que me ajuda a estruturar e-book para eu poder ofertar. Eu tenho um robô que faz crítica de jogos de videogame que eu criei para o meu filho. Uma brincadeira que a gente fez. E eu vou te dar a novidade que saiu ontem, assim, ó, pauta quentíssima. O Instagram acabou de liberar, tá liberando aos poucos, já me liberou para o meu Instagram,
a possibilidade de eu criar um robô de IA dentro do Instagram. Olha só. Só para te ter uma ideia, já vou deixar aqui no ar o convite pro pessoal. Se vocês hoje entrarem no meu Instagram, que é @RafaWeinberg, tem dentro do meu Instagram gratuitamente o acesso a um robô que eu criei a minha versão de consultor de marketing digital dentro do Instagram. Se tu entrar no meu Instagram, lá na biografia vai estar lá o nome do robô, é raf.ia, né, fazendo uma brincadeira com o Rafa. Esse robô ele foi preparado, treinado para te ajudar a criar campanhas e conteúdos de marketing dentro do Instagram. Criei ontem ele, hoje já divulguei para os clientes em primeira mão. Vocês estão sabendo agora, logo em seguida, tanto é que os únicos que sabiam do meu cliente são os meus seguidores e meus clientes. Um dia que eu olho aqui o teu robô. Dentro do Instagram, tu entra no @RafaWeinberg e ele vai ter um botão embaixo, logo ali na bio, com acesso. Eu vou te mostrar aqui, daqui a pouco para ti não tá liberado ainda. Ali, no Rafa Weinberg, pode ver que ele tem um Raf IA. Tá vendo ali? Ah, sim. Clica pra mim nele. não tá aparecendo ainda. Clica nele e olha o que ele te diz. Que legal, hein? Isso caiu, tá começando agora no Instagram. Então, eu já vi ali, tem gente que tá criando robô imitando o Neymar. Pra te conversar com uma IA que imita os trejeitos do Neymar. Farei o meu robô de IA no Instagram hoje à noite, tá bom? Conta comigo pra isso também. Boa, boa. Rafa, sempre um prazer te ter aqui, tá no Poder RS, todas as segundas-feiras, mas mais ainda presencialmente. Volte sempre, tá bom? Eu que agradeço o convite, parabéns, vamos juntos. Obrigado. Olha só, pessoal, vamos direto agora a Brasília com o nosso correspondente especial, Fábio Marçal. Boa noite, Marçal. Boa noite, Orestes. Boa noite a todos. A decisão do ex-presidente Jair Bolsonaro em não comparecer ao segundo dia do julgamento no Supremo Tribunal Federal, que o tornou réu por tentativa de golpe de Estado, rachou seus grupos de conselheiros. A avaliação é que a presença dele no primeiro dia mandou um recado correto. Alguém que não iria fugir do país, queria encarar de frente as acusações e respeitar o jogo jurídico. Mas, como a aceitação da denúncia era um resultado esperado, o grande finale estava reservado justamente para o segundo dia, que Bolsonaro iria olhar aos juízes de frente, mostrar-se indignado, mas principalmente passar para sua militância a mensagem de que jamais iria desistir. Só que o presidente Jair Bolsonaro ficou com medo que colocassem uma tornozeleira eletrônica. E o que ele fez foi para o gabinete do seu filho Flávio Bolsonaro no Senado Federal. Você imagina essa situação agora do presidente? O que hoje a imprensa estava discutindo é de que forma Jair Bolsonaro vai fugir no Brasil, vai fugir do Brasil ou se vai pedir asilo em alguma embaixada, como a Hungria, Argentina ou Itália, onde ele é cidadão, ou quais seriam as rotas de fuga de Jair Bolsonaro para não ser preso e não ficar alguns anos na cadeia. Então, a situação de Jair Bolsonaro perante os seus conselheiros não está boa. Imagina para o resto do Brasil. Nós voltamos amanhã, Orestes. Boa noite a todos. Como sempre, o nosso correspondente especial em Brasília, o Fábio Marçal, fala para Chavin, o melhor restaurante peruano de Porto Alegre. Faça sua reserva pelo WhatsApp 51 99141 6948 ou pelo Instagram, @chavin.poa. Poder RS faz agora um brevíssimo intervalo para a BRDE, crédito para inovar e desenvolver, ou a BRS em defesa da advocacia e da cidadania, e Vinhos do Mundo, que tem mais de 1000 rótulos em espumantes e vinhos para a sua adega. Já voltamos.
O Grupo PS apresenta o Marco Business Center dentro do complexo integrativo que possui 6 empreendimentos totalmente conectados. Um projeto que reúne offices e consultórios no endereço mais desejado de Capão da Canoa, junto ao acesso à cidade e em meio a um eixo de comércio, saúde, educação e serviços. Uma torre moderna e inovadora, pensada para a comodidade de profissionais e seus clientes. São 249 unidades modulares de 36 a 824 metros quadrados que fazem do Marco Business Center o empreendimento comercial mais imponente da cidade. Totalmente conectado às facilidades do mall, a conveniência do maior estacionamento rotativo do litoral com 699 vagas e é o hospital mais completo da região. Esse é o Marco Business Center, um novo capítulo para o litoral, um marco para Capão da Canoa. Não fique de fora desse sucesso, procure agora o seu corretor. Poder RS está de volta para a BRDE, crédito para inovar e desenvolver. O BRS em defesa da advocacia e da cidadania. Vinhos do Mundo, que tem mais de 1.000 rótulos em espumantes e vinhos para a sua adega. E Grupo PS, que está lançando o Marco Life Complex, um novo tempo no litoral norte, em Capão da Canoa. A gente também sempre fala em nome de Ubra. Olha só, pessoal. Um lugar para hospedar negócios e pensar o futuro. Essa é a proposta do Plaza Hub, a iniciativa do Plaza São Rafael, que reúne profissionais de diversos segmentos na torre executiva do hotel. E nós vamos falar agora com o gerente de inovação do Plaza Hub, o Marcelo Schmidt, sobre essa iniciativa. Olá, Marcelo, bem-vindo ao Poder RS. Fala, Oreste, tudo bem? Como é que estamos? Tudo bem? Olha só, o que um hotel está lidando com inovação, hein? Tem tudo a ver com inovação. Nós somos um hotel que a Rede Plaza tem mais de 65 anos de tradição. E um dos lemas da Rede Plaza sempre foi tradição e inovação. A gente gosta de manter a nossa tradição, mas ao mesmo tempo a gente tem que estar sempre de olho no futuro. Justamente por isso que uma marca como a Rede Plaza conseguiu chegar a mais de 65 anos de história, né? Por estar sempre de olho no que está acontecendo na comunidade, na cidade, no país. Então, a gente está sempre buscando essa questão da inovação. O Plaza Hub começou um pouquinho antes da pandemia, me corri se eu estiver errado, né? E aí veio a pandemia e prejudicou muito o desenvolvimento, né, desse novo negócio aí do Plaza. Mas depois começou a deslanchar. Qual é a situação hoje do Plaza Hub, que é uma torre, né, executiva, que tem vários negócios aí? Como é que está a ocupação? Quem é que está aí com vocês? A ocupação está maravilhosa, Oreste. A gente está com uma questão, por exemplo, nós temos 3 andares, tá? Um dos andares que é somente office privado, que são mais ou menos, não seria, a gente tem, seriam salas de escritório, basicamente, que eram salas de apartamento de hotel. Então, ela tem banheiro próprio, ela é uma sala grande, e essas salas são basicamente todas ocupadas. A gente só tem mais uma sala para alugar nesse momento, que é uma sala um pouco maior, por isso está tendo um pouco mais de dificuldade de alugar ela. Mas a gente aluga ela direto para eventos também, né? Porque a gente tem a questão de eventos. Nós temos no 7º andar a parte do coworking, que nesse momento nós temos 20 estações, que roda muita gente, porque vem muita questão de hóspede, vem a questão da comunidade aqui, utiliza muito. Muita gente já sabe que já existe Plaza Hub, então se acontece alguma coisa na casa de alguma pessoa que falta luz, falta alguma coisa, falta internet, nós aqui do Plaza Hub, nós temos gerador dentro do hotel, então aqui nunca falta luz. Então, essa questão do 7º andar, tem uma belíssima sala de reuniões também, e nós estamos abrindo agora o 5º andar, já estamos reformando justamente para ter offices, porque a procura está sendo bem grande. E agora vocês vão fazer um evento que é o Plaza Talks, né? Que já teve 9 encontros no ano passado. E como é que vai funcionar esse ano, Marcelo? A gente vai ter o Hub Talks, ele é uma função que basicamente a gente abre para a comunidade aqui do Centro Histórico e para todas as pessoas em volta. Seria mais ou menos como um Talks normal, onde a gente convida em média, a gente nunca passou de 3 convidados, a gente já teve 2 convidados, 3, e tem um mediador, nesse caso o mediador de hoje sou eu,
que ele basicamente a gente escolhe algum tópico e falamos sobre isso com 3 especialistas na área. Qual é o tópico de hoje? O tópico de hoje é inteligência artificial e empreendedorismo. E o que vai ser comentado? Qual é a tua ideia? Como é que tu vai conduzir esse papo? Na inteligência artificial a gente fala todo o tempo agora, né? Tomou conta das nossas vidas. O que está por vir aí, Marcelo, pela frente? Eu vou procurar um dado aqui sobre isso, porque eu acho que tem uma coisa que é bem interessante. A inteligência artificial, por exemplo, assim, eu acho que consegui achar aqui, peraí. Ótimo. Aciona a tua inteligência artificial aí para buscar esse dado, viu, Marcelo? Peraí que eu vou até procurar aqui, porque eu acho que é bem interessante. Sim. Uma cidade... Está falando, agora há pouco, viu, Marcelo? A gente estava falando com o Rafa Weiberg, né, que tu conhece muito bem, nosso comentarista aqui de inovação, né, que está toda segunda-feira, e no primeiro bloco ele estava justamente falando sobre inteligência artificial. Está virando um assunto dominante aqui do Poder RS. Encontrou? Encontrei, eu vou dizer mais ou menos por cima. Por exemplo, assim, o Facebook demorou, vamos lá, vou dar uns exemplos, tá? Por exemplo, assim, o Facebook demorou 2 anos para ter uma adesão. O Instagram demorou tipo 1 ano e meio para ter aquela adesão toda, de ter aquele volume massa. A inteligência artificial, em questão de 2 semanas, conseguiu a mesma adesão que o Facebook conseguiu nesse período de tempo. Então, a inteligência artificial é uma coisa que veio para ficar. Né? Quem não está utilizando hoje não vai perder em relação à concorrência. A gente está utilizando aqui, a gente utiliza aqui dentro da Rede Plaza para diversas atuações, porque é muito impressionante, assim, como tu pode automatizar muita coisa em relação ao serviço com a inteligência artificial. A gente utiliza para tudo aqui dentro hoje. Dá alguns exemplos práticos, por favor. Vamos lá, por exemplo, assim, no meu trabalho, como eu trabalho muito com redes sociais, eu utilizo muito para o campo de pesquisa. Tá? Saber, assim, quais são... por exemplo, assim, qual é o melhor horário para eu poder fazer um post, para poder lançar um produto como a nossa água termal que nós temos no Plaza Causa Imperatriz. Então, ele vai lá e fala assim, por exemplo, assim, as pessoas que têm mais aderência à questão de sustentabilidade e natureza e todo esse cuidado que existe com a fauna de Santa Catarina, o melhor horário para tu postar ser o horário de uma terça-feira às 8 horas da manhã, para tu poder falar sobre a saúde, que esse é o horário que geralmente as pessoas que estão inseridas nessa questão de saúde já estão funcionando há muito tempo, entendeu? É o horário que eles param para poder tomar um café e para poder seguir o dia, porque esse pessoal deve acordar em média às 6 horas da manhã. Então, essa questão desse aprofundamento com o post em relação à saúde acaba contando muito para nosso serviço, sabe? E sem contar diversas outras coisas, como no auxílio para tu poder lidar com algum tipo de pontuação, ou de repente algum cliente elogiou e como é que tu pode lidar com esse elogio do cliente de uma maneira que ele como ele faz um elogio, ele acaba criando uma expectativa que a pessoa vá trazer um conforto para ele, porque ele abriu o coração para nós, e como é que a gente pode lidar com isso de uma maneira que supere as expectativas dele. Então, a inteligência artificial ela tem sido uma ferramenta extremamente útil para tudo, para relatórios, para criação de planilhas, para tu poder falar como é que tu pode lidar com um relatório que possa ser muito claro para tudo e transparente com o chefe. Então, são muitas as possibilidades são tão infinitas como a inteligência que a inteligência artificial está sendo hoje. Coloquei aqui, ó, rapidão no meu chat GPT 4.0, tá? Eu tenho um robozinho que é o meu pesquisador. Ah, tu tem um 4.0, tu paga, então? Claro, eu pago, porque ele é muito mais inteligente que o 3.0, né? O 3.0 tem cérebro de rato, viu? Adoro. Quem é Marcelo Schmidt, eu perguntei. Marcelo Schmidt é o gerente de inovação da Rede Plaza de Hotéis, onde atua desde janeiro de 2010, ok? Tá certo? É isso aí, eu comecei fazem 15 anos aqui na Rede Plaza de Hotéis. Em março de 2022, assumiu a liderança do Plaza Hub, um espaço dedicado à inovação e empreendedorismo localizado no Plaza São Rafael, em Porto Alegre. Em março de 2025, Marcelo mediu um evento sobre inteligência artificial no Plaza Hub, reunindo especialistas para discutir o tema. Viu só? Na mosca. Demorou 2 segundos para ele responder aqui. Está realmente nas nossas vidas. Marcelo, vou te esperar no nosso estúdio aqui,
tá? No estúdio Multi-RS, para a gente falar mais sobre inovação e sobre o Plaza Hub. Tá combinado? É isso aí, só para fazer um resumo bem rápido, o evento vai ser hoje às 7 horas da noite aqui no Plaza São Rafael, onde fica o Plaza Hub. E queria deixar um agradecimento para a Edith e para o Marcelo Folleto também por ter feito essa ponte maravilhosa e poder te conhecer, Orestes. Valeu, Marcelo. Grande abraço. Muito obrigado, Ben. Abração. Tchau, tchau. Olha só, pessoal, foi prorrogado para 7 de abril o prazo para inscrição no desafio Teia de Soluções Resiliência Climática para o Rio Grande do Sul. A chamada pública vai destinar 10 milhões de reais para ações práticas inovadoras que promovam a adaptação climática. Essa é uma iniciativa da Fundação Grupo Boticário de Proteção à Natureza em parceria com o Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul, o BRDE, o Regenera RS, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Rio Grande do Sul e a Fundação Araucária, com o apoio da Secretaria da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior do Paraná. As iniciativas inscritas serão analisadas por especialistas e representantes das instituições organizadoras. As melhores propostas seguirão para uma etapa de detalhamento e análise final. A divulgação do resultado está previsto para julho deste ano. As propostas devem ser encaminhadas através de formulário disponível no site do processo, chamada.teiadesoluções.com.br. Bom, pessoal, agora eu vou testar o espanhol ou portunhol de vocês. Recebo aqui no estúdio Multi-RS o Martin de Freitas, diretor de turismo da Colônia do Sacramento, no Uruguai. Ele veio ao nosso estado estreitar as parcerias com o Rio Grande do Sul e promover o turismo da região. Bem-vindo ao Poder RS. Buenas, ¿qué tal? Encantado de estar en el pueblo Irmão Gaúcho. Nosotros estamos como en nuestra casa aquí cuando visitamos Porto Alegre o cualquier cidade gaúcha. O mesmo acontece quando nós vamos para o Uruguai, né? Nos sentimos em casa. Nossas culturas são muito parecidas. Sim. E os gaúchos são os principais turistas que vão até o Uruguai? Eu creo que de Brasil el gaúcho es nuestro principal cliente. Tenemos que seguir trabajando para que Colônia, que es una ciudad fundada por portugueses, nace con una ciudad con arquitectura portuguesa y que luego estos portugueses fundan muchas de las ciudades de Rio Grande do Sul, Pelotas, Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Nosotros somos irmãos de história, de muitos anos atrás. Tem um desafio, que é um desafio teu, né, como diretor lá do Departamento de Colônia do Sacramento, que é divulgar mais esta cidade, que ela, para nós gaúchos, ela é a última, né? Porque primeiro a gente passa por Punta del Este, depois Montevidéu. Colônia do Sacramento é a última, mas ela está muito bem localizada, né? A 2 horas de Montevidéu e passando ali, né, com um ferryboat, fica 1 hora apenas de Buenos Aires. Então é uma localização estratégica, mas para nós é um tanto distante. O que vocês têm a oferecer aos turistas gaúchos? Bueno, nosotros ofrecemos, primero, falamos que somos la cidade mais austral de Brasil. Creemos que somos realmente hermanos. Tenemos una gastronomía muy buena, con identidade, autenticidade, con muchos productos locales en la gastronomía. Queijos, vinos, cervezas, todos del lugar. Fiambres, chacinados, aceites de oliva. Tudo artesanal, produzido na região. Y de muy alta calidad. En un lugar histórico, patrimonial, fundado en 1680 por portugueses y rodeado de cidades de distintas culturas, suizas, alemanas, inglesas. Hay un povo inglés bien típico con barracones ingleses, españoles, vascos, portugueses. Eu acho que Colônia tem en muy pocos kilómetros muchas cosas para hacer. Rota do vino, rota del queijo, alta gastronomía y mucha seguridad y mucha tranquilidad. Estábamos falando con você que você en 1 hora recorrió
4 o 5, 2 o 3 bodegas. Não, eu fiquei 2 dias nas redondezas de Colônia do Sacramento, acho que 3 dias até, mas eu fiquei muito nos arredores. Então eu fui lá fazer uma matéria para a revista Dega, que é uma revista nacional, principal revista de vinhos aqui do Brasil, e a minha missão era visitar 15 vinícolas do Uruguai, então fui em todas as regiões. Então em Colônia do Sacramento eu visitei lá a Narbona, que fica em Carmelo, visitei a Campo Tinto. Nosotros trajimos para você um vinho para convidar de Narbona. Ah, muito bem. Narbona é espetacular, espetacular. E queijos também, e uma gastronomia muito boa, uma pequena pousada, né, de poucas Doce de leite? Costa? Doce de leite? Também tenho para dar-te um doce de leite. Muita graça. Então eu fiquei muito visitando as bodegas. E fiquei apenas 1, 2 horas na cidade de Colônia do Sacramento. E foi uma pena, porque ela é pequenininha, mas tem muita coisa para visitar, tem muita história. Então preciso voltar para lá para visitar Colônia do Sacramento. Você pode ficar 2, 3, 4 dias em Colônia. Ficando en Colonia, que está el 80% de la gastronomía y de la hotelería, del hospedaje, de todo el departamento, y después puede ir a una bodega, puede ir a una quesería, es todo muy perto. Nosotros en 40 minutos uno puede ir a cualquier punto de nuestra ciudad, ficando en Colonia, muy próximo. E os vinhos são de altíssima qualidade, são vinhos modernos, né? O Uruguai é muito conhecido pelo Taná. Sim. E o próprio Taná ele foi mudando muito nos últimos anos, né? Antes aquele vinho que eu costumo brincar aqui que dava coice na taça, sim, sabe? De tanto tanino que tinha. O Uruguai inclusive vendia, né? Que o Taná era como se fosse um remédio, sim, né? Mas ele era muito adstringente pelos taninos que a uva Taná realmente tem. Mas com a vitivinicultura, né, moderna agora do Uruguai, nos últimos 5 anos, os tanás ficaram mais agradáveis ao paladar. E são dos melhores vinhos do mundo. E é em grande quantidade, né? Todas as vinícolas produzem bons tanás. Creo que você tem que ser o próximo secretário de turismo desta. Imagino. Não, pero eu concordo com você. Nuestro Tanat, que es una uva francesa, sí, que Uruguay adoptó, era para contrarrestar la carne. Los gaullos, los gauchos, comemos mucha carne, y el Tanat era para realmente contrarrestar. Pero hoy, como você falou, el Tanat puede ser con un rico queijo, más suave. Podemos tomar un Tanat también con maridado con otras comidas que no tienen que ser tan fuertes como un asado o un asado. ¿Você sabe que falo quando falo asado? Claro, claro. É o nosso churrasco, né? Mas é um assado. E essa proximidade com o Uruguai mudou muito o nosso churrasco aqui dos gaúchos, né? Sim. Aqui a gente cada vez mais usa a parrilla. Muy buena la gastronomía gaúcha, muy buena. Nosotros, en serio, eu vengo aqui, eu falava para mis amigos de la empresa, la agencia de KC, que eu vengo aqui desde muy pequeñinho. Y realmente, eu tengo 44 años y venía con mi pai, mi madre, mis hermanos, y no comíamos carne aquí porque nos parecía que no era tan buena como en Uruguay. Sí. Hoy es muy buena. Y la gastronomía gaúcha, la gastronomía que hay en Porto Alegre, en muchos casos supera cualquier tipo de gastronomía regional. Fala mais das outras atrações que tem lá em Colônia do Sacramento. Os vinhos a gente já falou e tem muito mais, tá? Tem espumantes, tem vinhos brancos, assim, deliciosos e que só são feitos no Uruguai. Então a vitivinicultura uruguaia, ela é muito tradicional, mas ela também evoluiu bastante. Tem muita coisa boa, inclusive, né, uma vitivinicultura natural, né, sem sulfitos, utilizando sem agrotóxicos. Então tem um avanço muito grande e os vinhos têm essa qualidade reconhecida. Mas eu queria que falasse um pouco dos queijos, né, e de outras atrações lá em Colônia do Sacramento. Colônia hoy es un centro de muchos eventos de alta calidad. Tem una plaza de toros restaurada. ¿Você conoceu nuestra sala de eventos, Plaza de Toros? No. Es de 1900. Es una plaza donde habían corridas de boi. Sí.
dentro de la plaza. Toradas. Toradas, eso. Y hoy es un centro de convenciones que estuvo Plácido Domingo, por ejemplo, el mayor tenor del mundo. Yo quiero llevar a Armandinho para la Plaza de Toros. Ah, ¿sí? Soy fanático de Armandinho y quiero llevar a Armandinho para la Plaza de Toros. Pero hay eventos de A gente altíssimo... manda o Armandinho para vocês. Sim. E vocês nos mandam para cá o Nacional e o Peñarol para jogar o Campeonato Gaúcho. Eu acho que tendríamos que jogar o Campeonato Gaúcho Claro, Nacional e Peñarol. né? Você que gremista ou Inter? Colorado. Colorado. Eu sou Colorado também. Sim. Sim, porque sou de Peñarol. E somos felizes, somos colorados. Peñarol es contrario de gremio, você sabe. Sim, sim. Igual tenho muitos irmãos gremistas. E a camisa do Peñarol é uma das mais bonitas que existe no mundo. Eu acho que é isso. Né? Amarelo com preto. E bueno, tem uma praça de touros com muitos eventos. Creo que una cualidad de nuestra ciudad es la libertad que uno puede hacer caminar por las calles en cualquier lugar o agarrar una bicicleta y salir y en 5 minutos está en una fazenda con un queijo, con vacas o olivas, aceites. Tenemos historia, arquitectura histórica, patrimonial de la humanidad. Y a muy poquitos kilómetros uno encuentra verde, producción, y eso nos hace un lugar auténtico, distinto. Eu já estou com a mala pronta para ir para Colônia do Sacramento. Acho que quem está nos assistindo também. Colônia do Sacramento fica do lado do Rio da Prata. Sim. E La Plata, como é que é? Porque Punta del Este, eu fui no ano passado, está muito cara. No, como é em Colônia do Sacramento? Nosotros somos muy competitivos con la hotelería y tenemos algo que es una ventaja también. Estamos a 40 minutos de Buenos Aires. Sim. Entonces, la ciudad más tranquila de Uruguay es Colonia, pero puede cruzar a la selva del ruido, que es Buenos Aires, por un día, si usted quiere, y después vuelta a Colonia. Sim, não precisa nem dormir em Buenos Aires. No es necesario. 40 minutos, conoce una de las 5 ciudades más importantes del mundo. Buenos Aires sigue siendo una ciudad realmente importante. Y para nosotros es bueno que se queden en Colonia varios días y crucen a conocer Buenos Aires. Es otra cualidad que tiene nuestro lugar. Es muy accesible. Colonia es muy accesible en dinero. Y tiene una ventaja, você puede hacer muchas actividades sin gastar dinero. Sim. No tem que gastar dinheiro para estar feliz em Colônia. Essa é a frase aqui que vai virar um corte para as nossas redes sociais. Tu vai participar aqui, Martim, de um evento, né, da UGART, que é um evento da União Gaúcha dos Operadores e Representantes de Turismo. O que tu vai mostrar lá? Un poco de todo lo que falamos aquí. Sí, nosotros venimos siempre a UGART y venimos siempre también en paralelo, hacemos una presentación para influencers, para medios de comunicación, para nuestros amigos de agencias de viaje. Tenemos un café de mañana na sexta-feira, ¿es eso? Sí, señor. Estaré lá presente. Y eso es parte de nuestra visita a la feria. En la feria ya es un trabajo más profesional, donde invitamos a nuestros operadores privados a que vengan y vendan su lugar. Por ejemplo, Narbona. Narbona va a estar presente en la feria para poder convidar a distintas agencias a que vengan a nuestro departamento y conocer. Como eso puede ser Legado o Las Liebres, que es un lugar de gastronomía, de alta gastronomía en Colonia del Sacramento, con una bodega adentro. Ah, sim. É nova essa. Muito bem. Martim de Freitas, diretor de turismo da Colônia do Sacramento, no Uruguai, aqui promovendo essa região tão bonita e com multi-atrações que a gente tem lá na pontinha do Uruguai, quase na divisa com a Argentina, a 40 minutos só de Buenos Aires. Vale muito a pena. Eu visitei só as redondezas, quero muito voltar e vou fazer isso esse ano. Obrigado pela tua presença e prestígio aqui no Poder RS. Muito obrigado. Queda feio se eu dou para você aqui um vinho? Claro. Pode agora? Pode dar agora. Vamos lá. Presente tem preferência aqui. Só cuida o microfone aqui, ó.
mas eles vão te alcançar. Aí, ó. Passar, Denise. Vamos receber um presente aqui. Pode entrar no cenário, viu? Não tem problema. Aqui a gente mostra os bastidores também, ó. Aí, ó. Pode entrar. Aí, vamos lá. De Bodega El Quintón, uma bodega argentina. Bodega Quintón, ficou sem microfone agora, um azeite de oliva aqui de Piedras Olivar, Del Olivar, azeite de oliva espetacular também do Uruguai. E a Vinhas Quintón, que eu não conheço, ó, um Malbec 2022. Obrigado pelos Eso regalos. sacó primer premio en la última cata internacional en Canadá. Olha só, um Malbec para dar uma cutucada nos argentinos, né? Pero primer premio. Primeiro prêmio. Te esperamos en Colonia. Martim, obrigado. Sean bienvenidos en nuestro departamento. Todo Los mundo, esperamos todos a os todos los gaúchos aqui que estão te assistindo. Gracias, muchas gracias. Obrigado. Procurando uma consulta médica gratuita? Venha para o Centro de Especialidades da Medicina Ubra. Aqui você encontra atendimento humanizado, uma clínica novinha e marca a sua consulta em diversas especialidades. É isso mesmo, as consultas são presenciais e você garante o melhor atendimento médico em diversas especialidades. Agende agora mesmo a sua consulta. Consultas presenciais é no Centro de Especialidades da Medicina Ubra. Esperamos por você na Avenida Farroupilha, 8001, prédio 59, na Ubra, em Canoas. Ou agende sua consulta pelo WhatsApp 51 3462 9514. Anotou? 51 3462 5914. Aqualocos no inverno e no verão. Aqui não tem tempo ruim, tudo é alegria. Curtir o dia numa boa com toda a família. Aqualocos é pura diversão. Faça chuva ou faça sol, no inverno e no verão. É Aqualocos, yeah. Poder RS de hoje fica por aqui. Tenham todos uma boa noite e fiquem bem.